Muito bom. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos à Power the Grace Church Foundations. Sejam abençoados, cada um e suas famílias. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Aleluia. No versículo 14. Todos encontraram? Salmo 139, 14. Diz assim: Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma tu sabe muito bem. Amém? Podeis assentar. Maravilhoso Deus, grandioso e soberano Pai, te agradecemos, a Deus, pela oportunidade, pela tua benignidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, pela chance, ó Deus, de ainda continuar em tua presença, do Senhor se fazer presente em nossas vidas, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor venha trazer a tua palavra, a tua vontade, e que a palavra aqui falada, ó Deus, seja uma palavra transformadora, uma palavra viva e eficaz, como tudo que o Senhor faz. Supra efeito, transforme, liberte, faça, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, assim na terra como é no céu. Amém. Aleluias, aleluia. Tá melhor? Ok. Aleluia. Uma das coisas que mais travam as pessoas no mundo é a questão da pessoa não se sentir completa, não se sentir bem. E a segunda coisa é sempre também a comparação, o julgamento, ficar julgando as outras pessoas. E todos esses dois pontos acontecem por um motivo só, chamado comparação. A autocomparação sempre traz tristeza. Porque quando você se compara a outras pessoas, você sempre vai achar coisas que faltam em você, que o outro tem. E é normal. E não há problema nenhum nisso, porque vocês não foram feitos para serem iguais. Então não era para trazer tristeza. Mas as pessoas se autocomparam com outros e acham que eu não tenho isso, não consigo fazer aquilo, não chego até tal ponto, não tenho tal qualidade, sou menos então do que o outro. Não é. E a segunda é quando você compara outras pessoas, começa a julgar. Para você julgar alguém, você teria que ter uma régua, um patamar, um princípio de comparação. E quando você faz isso, você acaba julgando errado e denegrindo pessoas por falta de qualidades ou por erros, por alguma coisa. Então também não é bom. Porque a única pessoa perfeita a qual nós deveríamos nos julgar, que a Bíblia diz, para nós auto-julgarmos, seria comparados a Jesus, que é o único que é perfeito. Quando você se compara a qualquer outra pessoa, você está comparando o imperfeito com o imperfeito, cada um com suas imperfeições e suas qualidades. Então nunca vai dar certo, nunca vai ser igual. Se você for avaliar um peixe pela sua capacidade de escalar em árvores, você vai reprovar ele, com certeza. Ele é um incapaz. Do mesmo modo, se você for comparar um animal da terra pela chance de ficar horas abaixo d'água, ele também é um incapaz. As pessoas foram feitas para propósitos específicos. Então elas não podem ser comparadas ou julgadas por qualidades que você vê em outros, que talvez não tenha nessa pessoa, mas ela tem qualidades que o outro também não tem. Então a questão da comparação é sempre muito problemática. E aí nós temos
a Bíblia para ser lida, estudada. Nós temos o Espírito Santo para ser buscado. Nós temos Deus para ser buscado, Jesus que está ao nosso lado o tempo todo. Ao invés de você olhar para a vida do outro, cuida da sua própria vida. Tenta buscar em Deus o que falta em você. Pergunta para ele se realmente falta. Às vezes nem falta. Você queria ter qualidades que o outro tem, mas Deus te deu qualidades específicas que o outro também não tem. Então seja consciente daquilo que você é, para o que você veio. Qual é o seu propósito na Terra? Então aí nós vemos que tem vários chamados na Terra. Tem chamados para pastores, para mestres, para levitas, para profetas, para apóstolos, e aí vai. Diáconos. Tem pessoas que são diáconos a vida inteira. Eu fui diácono há mais de 20 anos. E nunca me senti rebaixado de maneira nenhuma. Ah, mas diácono não prega. Claro que prega. Porque pregar é cumprir o id, pregar é evangelho. Isso é para todos. Não depende de qualificação ou de óleo na cabeça. Isso é para todos. Ah, mas diácono não pode louvar. Claro que pode. Todo ser que respira louva o Senhor. Então eu também louvava. Você eu pregava, eu louvava, era diácono. Qual o mal? Nenhum. Só cumprir o que estava escrito na Bíblia. Mas tem uma diferença. Tem que saber o que está escrito. E aí você cumpre. Sem se sentir menor do que ninguém. Ah, mas diácono não é mestre. Claro que é. Durante todo esse tempo fui professor de escola dominical, de estudos bíblicos, preparação de outros diáconos, até aula para pastores que eu ministrava. Isso é chamado de mestre. Então, para que ficar se comparando? Mas aquele tem é apóstolo, o outro é bispo, o outro. Faça a sua parte. Seja feliz com Deus, o resto é resto. Só que aí entre os levitas, e a palavra levita e às vezes é muito mal interpretada, porque na própria Bíblia fala sobre levitas e fala sobre cantores. Cantor não é levita. Levita é quem entrega e consagra a sua vida totalmente a Deus. Não faz outra coisa a não ser trabalhar para Deus. Ah não, mas eu trabalho durante a semana, eu faço isso, faço aquilo, sou empresário, tenho um monte de coisa e sou levita. Não, você deve ser cantor. Não é levita. Levita é quem só para Deus. Isso é levita. Você pode ser cantor, pode ser instrumentista, ser louvo, você adora, pode ser uma adoradora. A palavra levita não se encaixa. Porque levita trabalha só e somente só para Deus. Isso é levita. Mas entre mesmo cantores e adoradores, no Brasil temos um que eu gosto muito das músicas dele, das composições dele, que é o Anderson Freire. E hoje quero falar sobre uma música que deveria ser avaliada, melhor avaliada pelas pessoas, justamente sobre essa questão de identidade, a qual estamos falando agora. De você parar de ficar se comparando, parar de se sentir menor. E na música chamada Raridade, que ele compôs, ele vem trazendo algumas lições bíblicas. A primeira lição bíblica que ele traz é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos ama como somos. É muito claro o que diz logo na letra dele, que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso significa que cada pessoa tem um valor intrínseco, que não depende de aparência, posses ou realizações. Deus nos conhece por dentro e nos ama com um amor incondicional. Ele nos vê como obras maravilhosas de suas mãos, assim como diz o Salmo 139:14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No sexto dia, quando Deus criou o homem, ele disse, quando terminou tudo, esse que ficou muito bom. Não é só bom, não, é muito bom. Aí tem pessoas que de maneira problemática acabam dizendo que essa música é uma música hedonita, que exalta o homem ao invés de exaltar a Deus. Não é bem verdade. Neste momento ele está dizendo que Deus faz obras maravilhosas. Ele diz que o homem fez obras maravilhosas. Mas ele está exaltando a maior e melhor obra que Deus fez, que foi o ser
ser humano. Inclusive a única que ele desceu do céu, fez questão de descer do céu, em vez de falar só com a sua palavra, como fez todo o restante, haja sol, haja lua, haja estrelas, haja tudo. O homem não, o homem desceu e formou com as suas próprias mãos e soprou o sopro da vida nas nossas narinas. Nenhum outro que fez isso, nenhum animal, nenhuma ave, nenhum peixe, nada na terra ele formou com as suas próprias mãos, só o homem. É um cuidado muito diferenciado. Então, sim, o homem é um animal racional, mas é uma criação totalmente diferente de todas as outras. Todas as outras foram faladas, haja e houve. O homem não, o homem desceu, fez questão de formar com as próprias mãos. Cada homem com seus segredos, com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas falhas, com seus poderes, com suas chances, com seu propósito. E ele diz aqui, no Salmo 139:14, que nós somos formados de modo terrível e maravilhoso. De tão maravilhoso chega a ser terrível. É muito. E para que o inimigo não tivesse a menor chance contra, ele não falou nada. Ele formou caladinho. Então o que ele colocou dentro de cada um de nós é um segredo só tem entre nós e ele. Coisas que às vezes nem nós sabemos. Só vai se descobrir com o tempo. Com o passar do tempo, quanto mais aproximamos de Deus, ele vamos descobrir o que ele colocou em nós. Quais foram as qualidades, quais foram os propósitos, os chamados que ele colocou em nós. A gente só percebe quando a gente vai chegando mais perto dele, que a luz dele ilumina e a gente consegue enxergar. Então sim, é maravilhoso, sim. A criação do homem é a maior maravilha do planeta Terra. E aí, quando você continua na música, também diz que nós temos um propósito, um chamado para cada um. Que diz assim: você é precioso, mais raro do que o ouro fino de Ofir. O ouro fino de Ofir é raro? Eu não acho que seja tão raro. Várias partes da Bíblia diz que foram buscar ouro de Ofir para Salomão, foram buscar ouro de Ofir para Davi, foram buscar ouro de Ofir para vários outros reis. Quer dizer, tinha vários, tinha muito ouro de Ofir. Não foi uma vez só. Não existia só uma única pedra de ouro de Ofir para tornar ela única, e se for única, é rara. Quando uma coisa tem vários, não é rara. Já o ser humano, Deus fez realmente raro. Só existe um de cada um. Não existem dois iguais. Mesmo que você tenha nascido gêmeo, univitalino, tecnicamente você tem o mesmo DNA. Nem assim vocês dois são iguais. Não é. Tem temperamentos diferentes, tem vantagens diferentes, tem sonhos diferentes, tem propósitos diferentes. Se nem assim você consegue ser igual, imagina lá então com as outras pessoas que não nasceram juntos, que não tem o mesmo, nem o mesmo DNA não tem. Não existe chance de haver outra pessoa igual na face da terra. Nunca houve e nunca vai haver. Até porque para cada pessoa que Deus coloca na face da terra, Ele dá um propósito para o tempo e o lugar no qual você foi colocado. É ali que você tem que florescer. Eu já citei isso outras vezes e repito. Se hoje Santos Dumont acordasse e de repente ele tivesse vontade de inventar o avião e fosse ali num galpão e inventasse um avião, que grandiosidade isso teria hoje? Valeria de alguma coisa? Seria grande coisa? Ele fazia o 14 bis hoje no galpão? Seria grande coisa hoje? Mas foi grande coisa quando ele fez. No tempo dele, no lugar onde ele estava, ele fez o que ele foi chamado a fazer. E aí ele fez grande diferença na face da terra. Então ninguém está numa hora errada, no momento errado, nem no lugar errado. Deus colocou onde quer que você esteja para fazer o que Ele quer que você faça. Então não pense, deveria ter nascido na época dos meus avós, ou daqui 20 anos, ou eu devia estar em outro país, devia estar em outro lugar. Se for para você
se deslocar de lugar para lugar, Deus te leva, Deus te faz isso. Como fez com Abraão, como fez com Jacó, como fez com José, como fez conosco, como fez com cada um que está aqui. Se for necessário mudar de lugar, Ele muda. Ele coloca essa vontade no coração, Ele abre portas, Ele dá chances, Ele faz que dê certo. E aí você pensa, se Deus me colocou aqui, algum propósito tem, porque Ele não faz nada por acaso. E você continua na música, e lá diz: Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos. A letra da música diz assim: se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Isso significa que Deus é fiel e misericordioso e nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, nos dando força e ânimo para enfrentarmos as dificuldades. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Salmo 46, 1. Muitas vezes nós desistimos, porque nós não vemos o caminho todo. Você olha para a estrada e só vê até uma parte, porque lá na frente tem uma curva, então você não vê além. Ou tem uma ladeira e você não vê além. Ou tem uma descida e você não vê além. Ou tem uma árvore, ou tem uma nuvem, ou tem um nevoeiro. São tantas coisas que aparecem e você não vê além. Nossa visão é curta, tanto em espaço quanto em tempo. Só que nós não podemos andar pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Nós não podemos olhar por vista, mas por fé. E se Deus disse que é vitória que tem lá na frente, mesmo que você não esteja vendo a vitória, você tem que crer, porque senão você não está sendo cristão. Então, independente que você esteja vendo, você tem que saber que Ele já foi lá, Ele está lá, Ele já fez o lá, Ele já nos deu a vitória, porque para Deus não existe futuro, é tudo agora. Então, se Ele diz que é vitória, então já é vitória. Não é que vai ser vitória. Tem gente que tem problema em receber a vitória de Deus, porque acha que vai ser vitória. Lembre-se, para Deus não existe vai, só tem é. Só existe agora, não existe depois, nem antes, é só agora. E se Deus diz é vitória na sua vida, então não é vai ser. Porque não existe 2 tempos, 3 tempos para Deus, só existe um, agora. Então toma posse disso. Se você olhar para as dificuldades, você vai fazer igual Pedro, você vai afundar e vai dar vontade de desistir, vai começar a se afogar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias dificuldades. Então, mesmo que nós desistimos, Deus não desiste de nós. Quando você lê lá no Salmo 46:1, Ele é o nosso socorro. E se Ele é o nosso socorro, e você crê realmente que Ele é o nosso socorro, não há como perder, porque Ele não perde. Ele é invencível, Ele é infalível. E nós continuamos na música. Deus também diz que Deus nos dá vitória sobre o pecado e a morte por meio de Jesus Cristo. A música diz assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que isso significa? Quando você vai lá para Romanos 8:30, Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. É porque você também foi chamado a cumprir o que está em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, onde o apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
O que Paulo esconde aqui nesses versículos que às vezes muita gente não consegue entender? Se você foi lavado e remido, e justificado, chamado, como está lá em 8:30, Romanos 8:30, você não está mais debaixo do pecado, você não está mais debaixo da lei. E se o aguilhão da morte é o pecado, você não está mais no pecado, onde que ela pode tocar? Não pode mais. Então não há morte para aquele que crê. Nós estamos falando aqui de morte eterna. E também, a força do pecado é a lei. Se você não está debaixo da lei, não está debaixo do pecado, então a morte não tem força nenhuma sobre você. A morte eterna não chega até ao que crê, ao que serve a Deus. A lei é necessária? Sim. A lei foi abolida? Não. Existe uma grande controvérsia sobre isso. Muitos dizem por aí que Jesus veio para abolir a lei. Mentira. Nunca foi nem será. A lei é necessária que continue existindo. Você não saberia se está certo ou errado, em pecado ou não, se não existe a lei. Como você vai saber o que é errado e o que é certo se a lei não disser? É errado fazer isso, é errado fazer aquilo, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Apaga todas essas leis que diz o que é pecado. Aí as pessoas vão viver como? Como que vai saber se está pecando ou acertando? Não tem como saber. Então, a lei é necessária. E a lei veio para que nós fôssemos julgados e condenados. A própria palavra de Deus diz que a lei veio para condenação. Por que veio para condenação? Porque o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Então, a lei veio para condenação. Porque são 613 leis. Se você pegar em uma delas, você é culpado por todas. E é impossível o homem passar pela terra sem pecar nenhuma delas. Só Jesus conseguiu isso. Então não haveria a menor chance de ninguém ser salvo. Por isso que Jesus veio nos salvar. Então a lei existe, os pecados existem. A lei nos traz a condenação, porque a lei nos mostra o quanto pecadores nós somos. Só que aí veio Jesus, nos trouxe a salvação. Por meio do seu sangue nós somos justificados. Romanos 8:30. Ele nos predestinou, porque quando Ele nos fez para a vitória. Ele nos destinou à vitória. E esse também chamou, ou seja, Ele te chama hoje também, você que está nos assistindo. Chama, venha, está chamando. Muitos querem vir, outros não virão, infelizmente. Mas aos que chamam também Ele justifica. E aí onde mora a diferença dos que vêm e que o aceitam. Ele justifica. O que é justificar? Se fazer justiça em nosso lugar. Ele se colocou à morte, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer pelo pecado. E Ele fez isso por toda a humanidade. Quando Ele fez isso por toda a humanidade, Ele nos justificou. E quando Ele nos justificou, nos tirou do rol, do alcance da lei e do pecado. E aí Ele pode nos glorificar. Por isso que quando nós formos arrebatados, subiremos ao céu num corpo glorificado. Então, muitas pessoas veem essa música, às vezes passam e ouvem e não vê a profundidade que tem em cada partezinha, em cada frase dessa música. Vale muito a pena, sempre que você estiver ouvindo louvores em casa, verifique se ela tem fundamentos bíblicos, se ela está embasada na palavra. Não, mas é bonito, o som é gostoso de ouvir. Não importa, se não tiver embasamento bíblico, não ouça. Se for contrário à Bíblia, não ouça. Vai confundir a sua cabeça, vai te atrapalhar na sua comunhão com Cristo, na sua intimidade com Ele. Não, mas é tão legal. Não importa se é legal, não importa se o som é gostoso de ouvir, se é bem tocada, se é bem cantada. Isso é para te tirar você da intimidade com Deus. Então não ouça. Verifique se tem fundamento bíblico. E ainda diz na música
que Deus nos convida a refletir sobre a sua glória e proclamar as suas virtudes. A letra diz: não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Isso significa que Deus nos chama a viver de uma maneira digna no seu nome e a testemunhar do seu amor e da sua graça. Ele nos chama a brilhar como astros no mundo. A gente fala: nossa, que exagero, não é bem assim. Vamos ler? Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: vou ler do 14 em diante. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, sim, nós somos chamados para ser luz, para ser como astros, para brilhar no meio de tanta corrupção, de tanto pecado. Onde nós passarmos, nós somos chamados para brilhar, para fazer a diferença. E aqui, quando ele fala que já é o bastante Deus reconhecer o nosso valor, isso é muito claro. Isso é muito claro. Se você está sendo valorizado, se você está sendo desvalorizado, é porque você não está no local correto. Tem uma história que é contada, que não é bíblica, mas que é contada só para ilustrar, onde um pai, quando o filho completou 18 anos, deu para ele um Fusca, um carro bem velho, e disse para ele: não tem muito para te dar, mas você completou 18 anos, você precisa ir para a faculdade, e o presente que eu tenho para te dar é esse Fusca. Leva ele para vender lá na loja de carro e usa o dinheiro. Mas antes de você vender, volta e me diz qual foi o preço que eles querem pagar. Ele foi lá e o pessoal da loja de carros disse que não valia nem 5 mil reais. Era muito velho. Tinha mais de 30 anos o carro. Aí ele: não vai dar nem para pagar as primeiras parcelas da faculdade, pai. Aí tá, então leva lá naquele feirão de carros, lá naquela rua que todo mundo vende. Vai que você consegue alguém lá que passou o dia lá, não conseguiu nem 10 mil. Aí quando voltou, já triste, o pai falou: agora vou te mandar no último lugar. Leva esse Fusca lá no clube de colecionadores. Quando ele chegou lá no clube de colecionadores, quase deu briga para ver quem ia comprar o carro. O carro tinha mais de 40 anos de idade, mas era uma peça única, especial. Só foi fabricado 100, e dos 100 que tinha no mundo, só tinha esse inteiro. Para um colecionador, era uma joia que ele tinha na mão. Eles pagaram mais de 200 mil pelo carro. Se você estiver sendo desvalorizado, você está no lugar errado. Você está andando com pessoas erradas, com pessoas que não têm os mesmos princípios, não entendem o seu valor. Então não é você que não tem valor, é as pessoas que não estão enxergando o valor que há em você. O valor esse que Deus enxerga, porque, como diz na música, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Infelizmente o mundo jaz no maligno, então não espere que o mundo que jaz no maligno, que está todo corrompido, ache valor em quem brilha. Claro que eles não vão achar ao contrário, eles vão achar desvalorizado. Porque quando você brilha, você mostra defeitos. Quando você acende uma luz, você vê sujeira nas paredes, você vê o chão bagunçado. Eles querem que as luzes se apaguem. Nós somos luz, então na hora que você acende, incomoda. E aí eles atacam. Então, se o mundo te faz cair, se o mundo ainda não te notou, se o mundo te faz chorar, não ligue, eles estão precisando de ajuda. Você é luz. Você chegou para iluminar, para mudar o lugar, para mostrar o que precisa ser transformado, não para julgar, mas para colocar a mão junto e falar: vamos, eu vou te ajudar. Daqui uma vassoura, daqui um pano, vamos.
Deixa eu te ajudar. Eu fui treinado para isso. Deus me treinou para isso. E aí você faz toda a diferença na vida deles. Aleluias. Quando você está com Cristo, você percebe que Ele nos perdoou, nos justificou, nos regenerou, nos adotou, nos selou e nos glorificou. Essa música ela não é grande, ela se repete algumas estrofes, mas mesmo nas pequenas partes que tem, ela repassa todos esses ensinos que acabamos de falar. Gostaria agora que todos ficassem de pé, viessem aqui à frente. Apaga as luzes, por favor. Só deixa um pouquinho, só nenhum. Simplesmente, não consigo ir além do teu olhar. Só nessa frase você já tem que enxergar que Deus sempre te vê. Não há lugar nenhum em que você possa se esconder dele. Nem que você vá no mais fundo do abismo, nem no mais alto dos céus. Você sempre vai estar no alcance do olhar dele. Então nunca pense que você está sozinho. Tudo o que eu consigo é só imaginar. Então não se sinta pequeno, porque você só consegue imaginar. Porque o poder de fazer realmente não é seu, mas de Deus. A riqueza que existe dentro de você, ele está falando da criação do homem. Qual é a riqueza que tem dentro de você? Pergunte para Deus, sempre que você estiver orando, pergunte para Deus, qual é a riqueza que tem dentro de você? O que Deus colocou dentro de você? Nesse tempo, neste lugar, nessa era, nesse século, que Ele não te mandou aqui por acaso, Ele te mandou aqui para você entregar algo. O que tem de tesouro na sua vida para você entregar na vida das pessoas? Às vezes, as pessoas demoram muito para descobrir, mas peça a Deus para poder descobrir. Tem muito mais dentro de você do que você pode imaginar. Ele diz: o ouro eu só consigo admirar. Muita gente vê o ouro como se fosse algo estupendo, como se não houvesse nada melhor que o ouro na terra. Mas o ouro chega num limite que para. Digamos que você tem 200 toneladas de ouro. E aí? Você vai fazer mais o quê? Você precisa de mais o quê? Vai chegar num limite que perde a graça, já não tem mais. Mas te olhando, eu posso a Deus adorar. Quando nós olhamos para o homem, para as qualidades que existem, para as chances de crescimento, para as vitórias, do que Deus faz no ser humano, nós só temos uma coisa a fazer: adorar a Deus, porque Deus criou um ser que pode transformar tudo à sua volta. No mais profundo, ao mais altos céus, pode viajar por planetas, pode mergulhar mais no profundo do abismo. É um ser quase ilimitado. Deus nos fez um pouco menor que Ele, diz a sua palavra. Então devemos adorar a Deus pela criação do homem. Nunca exaltar o homem, mas adorar a Deus pela criação do homem. E essa outra frase: sua alma é o bem que nunca envelhecerá. A alma não envelhece. A sua alma voltará para Deus. Sempre voltará para Deus.
corpo, nossa alma não envelhece, ela é eterna. Sempre foi, sempre será eterna. Porque foi Deus que sobrou em nós a alma vivente. O nosso ser tem que amadurecer aqui na terra e tomar decisões, mas não envelhece. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, nada disso vai te atrapalhar. Porque, como eu disse, Deus te libertou, Deus te regenerou, Deus te justificou. Então, mesmo que você pense que algum pecado do seu passado, algum pecado que houve na sua vida é uma marca que atrapalha você chegar perto de Cristo, lembre-se, ela não atrapalha. Deus já te perdoou, Deus já te limpou, Deus já te lavou e te justificou. E nada disso, nada que você tenha feito ou falado vai mudar o início. Porque Deus escolheu você. Quando Ele te mandou aqui na terra, porque Deus escolheu que você viesse aqui à terra. Deus queria que você viesse aqui à terra para cumprir um propósito. Então Ele já te escolheu antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você nascer, Ele já te amava. Ele te amou primeiro. Ele te chamou. Ele te cuidou. Ele te protegeu. Ele te lavou, te limpou, te justificou. Então Ele não vai deixar que algum erro de infância, de adolescente, de falta de sabedoria vai tirar os sonhos dele na sua vida, o propósito que ele tinha quando ele te colocou na terra. É muito pequeno os seus erros diante do propósito gigante que Deus tem para você na terra. Sua realidade não está naquilo que você possui, até porque nada é seu. Você pode até ter muitas posses, você que nos ouve, você que está aqui, mas essas posses estão sendo suas agora, elas não são suas e não vão continuar sendo suas, porque depois que você morrer você não leva nada. Só está sendo, está na sua posse agora, mas um dia já foi de outro e será de um próximo. As coisas passam de mãos em mãos. Então a sua realidade não é o que você tem ou o que você sabe fazer, isso também é momentâneo. O que é realidade é o mistério de Deus que tem dentro de você. Isso é que é raro, que Ele colocou em cada um de nós um propósito diferente e grandioso para trazer a glória dele na terra. Então não pense que, mas eu não tenho posses para ser tão raro para Deus. As posses não importam, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Eu não sei fazer nada especial. Tudo que você sabe ou não sabe, foi Ele que ensinou ou deixou de ensinar. Então também não importa. Se Ele quisesse que você fizesse algo, Ele te ensinaria. Ele é quem capacita. Porque quando Ele chama, Ele capacita, Ele prepara, Ele dá as ferramentas, Ele coloca pessoas em volta, Ele traz pessoas para te ensinar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Sim, Ele nos chamou, o propósito principal é refletir a glória de Deus na terra. Nós somos chamados a ser portas de Deus na terra, espelhos de Deus na terra. Quando as pessoas nos veem, veem a Deus, veem o seu propósito, a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu perdão. Vê que mesmo com pessoas tão pequenas e pecadoras e problemáticas, Deus foi misericordioso, Deus ajudou, Deus teve paciência. Então quando Ele olhar para você, quando alguém te olhar, ele tem que ver que Deus realmente é um ser muito misericordioso. Olha só a peça rara que Deus teve paciência de chamar, de capacitar, de limpar, nem merecia. Então se fez com Ele, também faz comigo. Você veio aqui para ser um espelho de Deus na terra. Não chore se o mundo ainda não notou. O mundo está cego porque os tempos vêm cegando e endurecendo os corações. Então não espere que eles vejam, nem que entendam o que os filhos de Deus, o que a geração eleita, o povo de Deus está fazendo. Eles não veem e não entendem. E aquilo que não é
visto, eles têm medo. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Pensa o quanto Deus te ama, de mover céus e terra, de descer Ele próprio aqui e dizer: eu vou morrer por você, para que você nunca tenha que morrer. Eu quero te cuidar, eu te coloco nos meus braços, te coloco debaixo da minha proteção, e nada e nem ninguém vai tirar você de mim. É o que Deus te diz hoje. Você é precioso, é mais raro do que o ouro puro de um filho. Você é único. Lembre sempre disso, você é único. Deus te fez diferente de toda a humanidade, antes e depois de você. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele conhece cada pensamento seu antes dele vir à sua mente. Ele conhece o seu coração, conhece as suas tristezas, as suas angústias. Ele conhece as suas vontades, Ele conhece os seus sonhos. Ele sabe as suas dores, Ele sabe os seus traumas, Ele sabe tudo que você precisa e tudo que você é. Então simplesmente diga: cuida de mim, papai. Que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Me ajuda a me entender melhor. Me ajuda a cumprir melhor o propósito que o Senhor tem para mim. Porque os seus planos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores do que os meus. Se você um dia desistiu, se você um dia ficou fraco, lembre-se, Deus nunca desistiu de você. E nem vai desistir. Porque a palavra dele não volta vazia. Ele não mandou ninguém aqui para viver vida de lagarta, comer, dormir e morrer. Não. Você veio aqui para cumprir um propósito, trazer a glória de Deus na terra. Então cumpra isso. Mesmo quando você desiste, Ele não desiste. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o mundo pode até querer te derrubar, mas Deus quer te exaltar na terra, para que você seja um testemunho vivo do poder e da glória dele na face da terra. Coloque sua mão no coração e diga: Deus, eu te amo, papai. Eu sei que o Senhor me fez com todo amor, me encheu, me capacitou, colocou em mim sabedoria, qualidades, inteligência, colocou em mim, Senhor, o teu Espírito, o seu sopro de vida. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cumpra em mim o seu propósito, os seus sonhos, pois sou teu, agora e para todos sempre. E em nome de Jesus, Senhor, eu tomo posse das bênçãos derramadas na sua palavra, e que o Senhor cumpra, Senhor, em nome de Jesus, as suas bênçãos e as suas palavras, que dizem: buscai primeiro o reino de Deus. Estou buscando, papai, porque as outras coisas me serão acrescentadas. E eu não vou nem dizer quais são as outras coisas que eu preciso, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas que eu busque a tua presença e o teu reino todos os dias da minha vida. Que eu sei que buscando a tua presença, o teu reino e a tua justiça, tudo que for necessário me será acrescentado. O Senhor cuida dos seus, o Senhor capacita, o Senhor unge, o Senhor prepara o caminho, o Senhor protege, o Senhor nos livra, o Senhor cura, o Senhor liberta. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou antes mesmo de que nascemos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos
ser teus servos e retificar e afirmar novamente, ó Deus, que nós somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Abram suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces, infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.